As empresas, quando elas chegam a um certo patamar, tem que criar algumas instâncias, fica mais fácil. Então, se você tem se chega a ter vamos dizer assim, comecei agora a ter 100 funcionários. Você vai dividir em diretorias separadas. Vai ter diretoria financeira, marketing, operações. Isso está dentro da área de gestão. E da propriedade? Quem toma conta da propriedade? Nas grandes empresas, tem um setor chamado conselho. E esse conselho de administração, ele representa a propriedade. Que imagina uma sociedade grande, por isso que nas SA são obrigados a governança como conselho, administração e outras instâncias. Por quê? Imagina 1000 pessoas que são donos da empresa, que têm ações na empresa. Como é que você vai juntar esses 1000 para decidir o futuro da empresa? Então, você cria o conselho de administração, e o conselho de administração, quem escolhe lá são as cotas, as ações de cada... Então, quem tem mais ação, tem mais chance de botar mais gente no conselho, e no conselho o voto é 1. Então, se eu tenho 5 conselheiros, são 5 votos, não tem proporção de ações aqui, né? E o grande lance do conselho de administração, que não tem nas pequenas e médias empresas, na maioria das vezes, é que o conselheiro, ele põe o CPF dele na reta. Ele é fiduciário. Diferente de um conselho consultivo, que eu só dou consultoria, só conselhos para a empresa. No conselho de administração, eu ponho o meu CPF em jogo. Tá? E aí tem outras instâncias, tem o conselho fiscal, tem os comitês que pode ter, aí eu tenho auditoria. Né? Ué, mas tem conselho fiscal e auditoria? Porque o conselho fiscal é ligado à Assembleia. A auditoria é ligada ao conselho. E aí eu posso ter a auditoria interna, que é ligada à direção. Alguns erros desses que deram algum tempo atrás aí de problema de empresa é porque a auditoria externa provavelmente não estava ligada ao conselho. Ou então porque se ela responde ao conselho, raramente ela vai deixar de pegar o que a diretoria fez de errado. Né? Porque quem responde à diretoria, a diretoria é a auditoria interna. Olha, Rodolfo, eu estava aqui refletindo, eu até pesquisei aqui, saiu uma informação no Valor Econômico em agosto que 72,8% dos pedidos de recuperação judicial vieram de micro e pequenas empresas. Eu estou chamando esse destaque porque você colocou, toda empresa tem governança. E é natural de que se no Brasil tem 22 milhões de empresas, nós devemos ter algo em torno de 20 milhões de micro e pequenas empresas e 2 milhões de grandes empresas, e dessas apenas um percentual com a obrigatoriedade de manter toda uma estrutura, que são as atendidas ali pela lei das sociedades anônimas, com exigibilidade as que estão em bolsa, mercado. Eu queria fazer a seguinte provocação. Se toda empresa, grande ou pequena, tem o seu modelo organizacional, e é o modelo organizacional que define a governança, como atuar, como que a governança pode atuar na minimização de variáveis mercadológicas que podem levar a uma recuperação judicial, a uma falência, como a governança pode atuar nesse cenário? Você falou muito bem. A governança ela vem para reduzir os riscos. Ela não vem falar que quem tem governança nunca vai dar errado. Não tem nada a ver isso. Então, eu como pequeno, eu sou considerado pequena, não cheguei nem à média empresa, estou quase para a média empresa. Eu posso ter um conselho consultivo, o que pode ser um conselho remunerado ou não. Tudo depende do meu relacionamento. Então, eu posso chamar... Se eu sou um padeiro, vamos dizer, se eu sou um padeiro, por que eu não posso ter uma pessoa que eu veja lá na frente, aquele empresário é bom, e me consultar com ele, se ele é meu amigo meu? E não tem custo nenhum para micro e pequeno empresário. Eu tenho um amigo chamado Marcos Fábios, que ele é um grande empresário em Brasília, foi vender o hospital dele, tudinho. Quando eu tenho uma dúvida de gestão, eu vou perguntar para ele, é um amigo meu. Eu estou tendo um conselho, é um conselho. E não tem custo nenhum. Então, eu quando pequeno, eu busco conselheiros e até mentores. Se eu não tenho dinheiro, posso ir para mentorias de grupos, né? E aí, quando eu for crescendo, eu já tenho uma estrutura. Vamos criar um conselho consultivo. A gente tem implantado muito em Brasília para clínicas de médio porte o conselho consultivo. É o modelo de governança, porém não é o conselho de administração, porque
Na administração, o CPF está em jogo, aí a remuneração tem que ser maior, tem todo um aspecto que o consultivo não tem. Perfeito. Tá? Então, são etapas. Não adianta eu ter uma empresa pequena e já querer ter um conselho de administração. Não vai funcionar, não vale. Então, eu sou uma empresa de uma pessoa só. Quantos conselheiros eu tenho que ter? Eu não tenho sociedade. Porque às vezes a gente tem conselho, porque a gente tem muitos sócios, aí tem que diminuir o número de sócios para tomar as decisões rápidas. Porque a assembleia, normalmente, ela se junta uma vez por ano. Obrigatoriamente uma vez por ano. O conselho pode ser mensal. E se tiver trabalho, pode ser até mais rotineiro um pouco. Mas ele vem cuidar da propriedade, enquanto a diretoria da gestão. Como propriedade, ele vai cuidar da gestão também, que ele vai ficar de olho no diretor, se está fazendo coisa certa ou não está. No consultivo não vai ter essa função. Tá? No consultivo é mais de aconselhamento e mentoria mesmo. Olha, estou me lembrando de um fato aqui que eu vou já relatar, mas eu acho que toda a estruturação, e aí nosso tema aqui hoje é governança corporativa, toda a estruturação, ela tem primeiro uma filosofia, tem uma filosofia, essa filosofia se materializa num planejamento estratégico, que caiba dentro da operação da empresa, então, e, naturalmente, que tenha uma segregação de funções para poder acontecer. Isso. Senão não gera a independência do fluxo operacional. Tem alguém que compra, tem alguém que faz que paga né? E tem alguém que confere. Isso. Então, você ali já cria instrumentos de governança, isso, de controle no processo. Bom, uma vez tendo a governança estruturada na empresa, o que é que eu tenho observado, e aí como contador, aqui vai aí a minha atenção, o meu ponto de atenção aos empresários, aos empreendedores, que são as pessoas que planejam, que vivem o seu modelo de negócio e, portanto, planejam, mas muitas vezes não fazem a comunicação interna, nem treinam e nem compartilham com quem vai efetivamente executar aquele planejamento. E aí, vou falar um pouquinho das micro e pequenas empresas, para depois chegar nas grandes empresas. Aí, nas micro e pequenas empresas, em que os recursos são mais escassos, né? Então, de repente, a pessoa que compra é a mesma que paga, né? Mas, neste olhar, você tem a filosofia, você tem a metodologia, você tem a estruturação, mas tem uma base que não sabe o que é aquilo, o que é a governança. E aí isso acontece nas grandes também, tá? Aí você termina o quê? Tendo a governança estruturada no papel, mas quando vai para a essência, não funciona. E qual é o caso que eu ia dizer? Quando surgiu a ISO... Eu fui gerente de ISO 9000. Você foi gerente de ISO, né? Então, quando surgiu a ISO 9000... eu era consultor de algumas empresas do Nordeste, grupos empresariais do Nordeste, e a auditoria da ISO chegou para certificar aquela empresa. Era uma gráfica no Nordeste. E eu acompanhei, como consultor, acompanhei a certificação da ISO. E aconteceu um fato interessante, que um dos operadores de uma máquina do galpão lá, onde tinha uma offset, que fazia uma impressão, uma grande produção em impressão, eles tinham tido um acidente, estava de férias, tinha tido acidente, entrou de férias, e quando voltou no meio dessa certificação. Sem saber de qual era a missão. Sem saber de qual era a missão, absolutamente. E eu me lembro, né, do auditor chegar lá e eu vacilei de me afastar um pouco e perguntou ao cidadão lá, né, se ele tinha algum conhecimento do ISO. E ele respondeu, não, no meu setor não trabalha. No meu setor, esse ISO não trabalha. Então, assim, e isso é meio folclore, mas, verdadeiramente, se a gente for fazer uma analogia, não adianta ter todos os padrões, a filosofia, todos os padrões adequados, e o operacional não vivenciar e não entender para que serve aquela governança.